Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos para descobrir. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa Conversa Aberta no canal da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento esse programa e eu sempre gosto de dizer que essa aqui é uma oportunidade única para você que é investidor na Bolsa de Valores, ter contato com executivos de empresas de capital aberto, que normalmente no dia a dia você talvez não consiga. Então, o que é interessante daqui? Que você aproveite, mande as suas perguntas se você tiver, e também aproveite esse tempo aqui para, enfim, estudar um pouco mais sobre o case, depois decidir se você pega seu dinheiro e aloca investindo ou não. Certo? O episódio de hoje, o último do ano, até estava comentando isso aqui offline com o pessoal, a gente está com o Jales Machado, na presença do Rodrigo Pena, que é o CFO. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado também por encerrar esse ano aqui com esse episódio. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Bruno. Prazer é todo nosso, né? Ter essa oportunidade aí de encerrar com chave de ouro aí o programa Conversa Aberta aí da Genial com vocês, e a gente agradece a oportunidade e agradece a todos que estão nos ouvindo, né? Eu sou Rodrigo Pena, diretor financeiro e de relações com investidores aqui da Jales Machado, e estamos à disposição, Bruno. Show de bola, obrigado. Te mando já uma primeira pergunta, então. Ela fala assim: a companhia está inserida hoje no setor sucroenergético. Poderia comentar sobre as perspectivas para o setor em geral e quais seriam as alavancas para crescimento da Jales Machado ao longo dos próximos anos? Bom, Bruno, o setor vem vivendo aí um bom momento, né, nas suas commodities, né, no açúcar está num patamar de preço acima da média histórica, o etanol vinha também num patamar acima da média histórica, agora com a queda do petróleo e também a questão das mudanças dos combustíveis, voltou para um patamar médio, no patamar histórico, não acima, né, como está o açúcar, mas com uma perspectiva muito positiva, por ser um combustível, um biocombustível renovável, né, com uma pegada de carbono melhor, inclusive, do que o carro elétrico. Então, e a gente vai falar um pouco à frente, né, dos diferenciais da empresa. A gente, além do açúcar e do etanol convencional, nós temos o nosso percentual da receita que vem de produtos não comoditizados, onde o destaque é o açúcar orgânico, que representa aí, em anos normais, mais de 20% da receita total da empresa, e os produtos não comoditizados somam por volta de 30% da receita da empresa, né? Ano passado foi um pouco menos por causa da crise de frete marítimo. Então, há uma perspectiva e um crescimento bom aí também para esses mercados que nós estamos inseridos de produtos orgânicos saudáveis, né? E a Jalles, então, vamos falar, tem essa soma de produtos aí no seu faturamento, e com uma perspectiva bem positiva aí, principalmente desses produtos diferenciados que a Jales Machado tem. Show de bola. Você acabou tocando no ponto, né, sobre os diferenciais competitivos, e essa, na verdade, é a próxima pergunta. Quais seriam as principais vantagens competitivas hoje frente aos outros concorrentes no mercado? E aí, essa pergunta que, enfim, foi enviada por um investidor, muito possivelmente pessoa física: por que eu deveria investir em Jales Machado nos dias de hoje? Bom, Bruno, assim, a Jales Machado ela está no setor sucroenergético, mas como a gente falou, nós temos alguns diferenciais importantes, né, que, que permite que a Jales Machado consiga ter uma performance financeira em termos de margem EBIT, né, e margem EBITDA. A gente gosta até de usar mais a margem EBIT, que é uma proxy mais aproximada do EBITDA menos o CAPEX recorrente, bem acima da média de mercado, inclusive quando a gente compara com os bons players do setor, né? Então, e por que isso, né? Quais são esses diferenciais que permitem esse desempenho financeiro acima da média e até dos principais players do mercado? Porque a gente
fator 1, né? A gente tem um portfólio de produtos com por volta de 30% da receita vindo de produtos não comoditizados, com uma margem maior, onde o carro-chefe é o orgânico, mas também tem a linha de saneantes, a linha de levedura seca, que a gente extrai do processo de fermentação para transformar em ração animal. Vamos falar, o rol de produtos aí que a gente fala não comoditizado. Então, isso é uma vantagem importante, também mitiga a volatilidade de resultados, né? Esse portfólio mais diferenciado, além de dar uma margem superior, ele diminui a volatilidade aí dos resultados da companhia. Outro ponto importante da Jalles Machado, que no nosso negócio, o setor sucroenergético é uma agroindústria. E no nosso setor, 75% do custo do produto nosso vem do custo agrícola, o custo do campo, e 25% é na indústria. Então, assim, é importante ser bom na área agrícola. E na área agrícola, a Jalles também tem uma vantagem importante, porque ela consegue ter uma produtividade bem superior à média nacional. Pra você ter uma ideia, o ano passado, a média do Centro-Sul, né, que é 90% da produção brasileira, fechou abaixo de 70 toneladas por hectare na safra 21-22, e nós fechamos em 93, a safra passada, né, que a gente já tem um comparativo aí com as demais usinas. Então, é uma produtividade muito maior, que isso se traduz em custo do produto mais competitivo. 75% vem do campo, então você fazer um bom trabalho no campo, com alta produtividade, custo baixo, é importantíssimo para ir bem no setor. Então, esse é um segundo diferencial competitivo. E eu diria que outro diferencial muito importante da Jalles Machado é o DNA ESG que a empresa tem desde a fundação, né? A gente tem uma série de ações aí na parte ambiental, social. A empresa tem uma escolinha para os filhos dos colaboradores, com mais de 500 alunos, né? Com ensino de qualidade aí para os filhos dos colaboradores da empresa, faz um concurso de redação anualmente na comunidade aqui, que é uma cidade de 80 mil habitantes, para os alunos de nona série. Temos clubes para colaboradores, já replantamos mais de 5 milhões de árvores aí nos últimos anos. Então, a empresa, ela nasceu para gerar riqueza e renda aqui na região de Goianésia, foi o que mobilizou a criação da empresa 42 anos atrás. Então, esse é um outro ponto importante aí na empresa. Outro diferencial grande da Jalles Machado a empresa sempre esteve aí, vamos falar, pioneira no uso de novas tecnologias no setor, principalmente na área agrícola, né? Então, a gente foi a primeira empresa a ter cobertura 4G em todo o campo, para criar conectividade aí de todos os equipamentos do campo, a gente ter as informações em tempo real e poder decidir em tempo real para melhorar o uso dos ativos operacionais da empresa no campo. Nós fomos uma das primeiras empresas do setor a fazer cogeração lá no início da década de 2000. A empresa também foi das primeiras empresas a trabalhar variedades de cana mais adaptadas aqui para a nossa região, para melhorar a produtividade. Desde 97, a gente tem parcerias aí com os institutos de pesquisa, desenvolvendo variedade de cana aqui para a nossa região. Então, assim, inovação, a capacidade de inovar, de estar sempre usando o que há de melhor em termos de tecnologia no campo e na parte industrial, sempre foi algo importante para a gente. Então, eu diria que esses 3 pontos, né, esses 4 pontos que a gente falou, são pontos fortes aí. Faltou um importante, Bruno, que também seria um grande diferencial da empresa, que ela tem 60% da área total irrigada, sendo 40%
de salvamento e 20% de irrigação suplementar e plena. E como a gente está no agro, nós estamos numa atividade que é afetada pelo clima, a gente ter essa irrigação que ela acaba mitigando o risco climático. A gente acaba conseguindo ter uma mitigação desse risco que é inerente ao setor. Nesse último trimestre, a gente até mostrou, a gente teve um problema climático aqui nessa última safra, que acabou, a Jalles Machado teve uma quebra na produção agrícola esse ano passado, e foi uma quebra pequena, já que o ATR recuperou quase toda a quebra total no produto acabou sendo de 4%, mas quando a gente olha essa quebra nos canaviais irrigados versus os canaviais não irrigados, foi muito o irrigado suplementar e plena deu 0. Com irrigação de salvamento, que eu não vou entrar no detalhe aqui como que deu 4. E na cana sequeiro, que não vai nenhum tipo de irrigação, deu 9. Então, você ter a irrigação mitiga um risco grande que afeta resultado e geração de caixa no nosso negócio. Então, o expertise em irrigação também é um diferencial importante aí da Jalles Machado. Legal. Pô, super claro. Até acho que ia entrar depois nesse detalhe um pouco do clima, mas você acabou respondendo prontamente, então foi bom. Quero te trazer uma pergunta do chat, até pegando um gancho nisso que você falou. O Marcelo falou assim: como a Jalles Machado vislumbra o mercado de álcool frente à difusão do uso cada vez maior do modal elétrico? O futuro está reservado ao açúcar? Ótima pergunta. Obrigado aí pela participação, Marcelo. O carro elétrico é importante, é inegável que está crescendo, né, a participação do carro elétrico no total de veículos vendidos e deve continuar crescendo, principalmente nos países mais desenvolvidos e que conseguem pagar por esse carro elétrico, né? Agora, aqui no Brasil, e boa parte da nossa produção de etanol, quase toda, fica no mercado interno, nós já temos uma solução que é muito mais amiga do meio ambiente que o carro elétrico. O híbrido flex emite menos da metade por quilômetro rodado de CO2 do que o carro elétrico puro. Quando a gente considera desde a produção da energia que vai no carro elétrico até o consumo. Mesmo no Brasil, que tem uma matriz energética mais limpa, né, do que a Europa. E já está tudo pronto. Então, o etanol, nessa transição energética que o mundo vai assistir, ele é melhor do que o carro elétrico. Então, o carro elétrico precisa de subsídio, é caro e para o grosso da produção aqui num país como o Brasil, pode ser um modelo excelente para a Índia também, o uso do etanol. Inclusive, está começando a ser produzido bastante etanol na Índia, que é um grande produtor de cana-de-açúcar também, para usar como biocombustível em substituição da gasolina. Então, mas o carro elétrico, como a gente falou, vai subir. E aí tem o melhor, porque o carro elétrico ele tem um problema. Ele tem a bateria, que é cara, ela tem data de validade, né? E depois ela vicia, né? Depois de um tempo ela vai piorando, né, a qualidade da bateria a cada medida que passa-se os anos. Tem um problema de descarte dessas baterias e ela pesa muito. Um carro um carro elétrico tem por volta de 600 quilos de bateria. 600 quilos de bateria que você carrega. Isso, numa pessoa média aí que pesa 70 quilos, nós estamos falando de praticamente quase 9 pessoas que você tem que carregar no carro só de bateria, é o equivalente. Então, é ineficiente você ficar transportando esses 600 quilos. E o etanol, aí, Bruno, Marcelo, tem uma outra vantagem para o futuro que está sendo estudado, que é você pegar o etanol,
sua bateria ser o etanol, que tem uma densidade energética muito grande, que seria só 25, 30 quilos, ao invés de carregar 600 quilos. Esse etanol passa por um reformador que tira o hidrogênio do etanol e gera a energia nos motores elétricos, através da célula de combustível. Então, você tira de campo o pior do carro elétrico hoje, que é a bateria, mas mantém o motor elétrico, que é o que é de bom, que é peso pequeno, eficiente, dá menos trabalho, menos itens, né, na construção do motor elétrico. Então, e isso está sendo estudado. Até a Volkswagen fechou aqui com a Unicamp uma parceria, está sendo estudado. A Nissan já tem um carro nesse formato que está em desenvolvimento, né? Então, tem esse ponto, né, sobre etanol para frente, que ele pode ser uma solução excelente, e tem mais 2 pontos para o etanol no futuro, que é o SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, que está sendo muito falado aí, que é complicado eletrificar a aviação, é um mercado aí de quase 500 bilhões de litros, e o etanol também, de novo, pode ser uma grande saída para a descarbonização da aviação mundial. Isso está sendo muito falado também. E outra solução que recentemente o pessoal tem olhado, o transporte marítimo mundial, ele está querendo descarbonizar, estava olhando a questão do hidrogênio. E para isso, só que o hidrogênio é um combustível para armazenar super complicado, você tem pressão de 500 bar de pressão, aquilo se explode, cria um problemão. Como você vai abastecer hidrogênio em cada porto aí mundo afora? E aí você tem o etanol que você pode usar no motor grande, né, de navio. Aí já é muito mais fácil ser viável ter esse reformador para tirar hidrogênio do etanol, e aí a célula de combustível aciona os motores e você só tem que carregar etanol vamos falar, abastecido no navio, para repor isso nos portos, muito mais fácil que hidrogênio, né, para transportar e tudo mais. Então, Marcelo e Bruno, o etanol tem muito futuro pela frente, seja como solução de transição energética para o Brasil, por causa de tudo que a gente falou, ele é um veículo muito mais barato do que um elétrico com bateria, que em países que não é de alta renda, é uma solução muito grande, e tem todo esse mercado que vai acontecer aí do transporte marítimo, aviação, tem muita coisa para ser olhada aí para frente aí no uso de etanol, e essas pesquisas estão tendo aí até para carro pequeno, reformador do etanol para ter o hidrogênio e o hidrogênio acionar os motores elétricos. Agora, sem dúvida, em países na Europa, Estados Unidos, né, e a classe mais rica da China, isso tende a ter um percentual cada vez maior aí das presenças dos carros elétricos. Um pouquinho da safra. A safra 22-23 foi encerrada abaixo do esperado. Até que ponto isso pode prejudicar os futuros resultados da companhia? E se é correto, obviamente, fazer esse tipo de análise olhando para frente também. Não, a gente teve uma safra um pouco abaixo do esperado, né, porque a gente teve um problema climático nesse último ano. Esse último ano ali no 2021, a chuva que responsável por fazer nossa safra, que começou em abril 22 e terminou em outubro, novembro 22 agora, é a chuva que começou em setembro do ano passado e foi até abril. E o que aconteceu? Nós tivemos um excesso de chuva em dezembro, janeiro, que faltou sol, com bastante nebulosidade, até explicamos isso no nosso último call trimestral. Então, a cana precisa de luz, né, de sol, água e nutrientes para crescer, né? Então, teve muita chuva, exagerada em novembro e dezembro,
mas não teve pouco sol. Então, atrasou um pouco o desenvolvimento pelo excesso de chuva e depois faltou chuva. Final de março e início de abril, choveu muito menos que a média. Então, encurtou o período de desenvolvimento da cana aqui na região. Então, isso acabou a gente tendo uma quebra de 7%, que foi minimizado porque o ATR foi mais alto. Então, quando a gente transforma toda essa cana em produtos, a quebra foi de 4% e não de 7%. Mas isso é uma questão, como eu disse, né? A gente está suscetível ao clima na nossa atividade. Foi uma diferença pequena e, como eu disse, pelo mitigador que nós temos de irrigação, essa diferença foi muito menor do que seria se a gente não tivesse toda a estrutura de irrigação que a gente teve, né? A gente mostrou no polo trimestral também que, enquanto eu tive 9% de quebra na cana-sequeiro convencional, a gente teve de 0 na cana que eu tenho irrigação suplementar e plena e 3,6 na cana que a gente tem irrigação de salvamento. Então, a gente mitigou isso. Se a gente não tivesse irrigação, essa quebra teria sido maior, assim como foi nos nossos vizinhos aqui da região, que quebraram mais que 10%. Né? Então, a irrigação ajudou e isso não compromete, né? Respondendo diretamente à pergunta, a gente quis explicar o que aconteceu, mas não compromete o futuro da companhia. Nosso canavial está muito bem nutrido, bem resolvido e pronto para crescer nessa estação de chuva agora, que já começou, né, desde setembro, e vai depender de como vai ser essa estação de chuvas, né, até abril, quando termina as chuvas aqui na região, para formar um canavial produtivo, né? Condição ele tem, ele está preparado para isso. Aí vai depender do clima para se vai ser mais ou menos, mas está caminhando tudo conforme planejado até aqui. Rodrigo, uma última pergunta para você. A gente recebeu isso também do investidor de forma prévia, e isso que é bastante recorrente aí no canal da Genial, que o pessoal fica muito atento também a dividendos. E a empresa não tem pago um dividend yield tão alto, pelo menos não o que foi visto no passado. O que você pode falar para a gente do futuro? Vocês pretendem melhorar essa distribuição de dividendos ou está na estratégia da empresa não distribuir tanto para, enfim, conseguir reinvestir e continuar crescendo o negócio? A companhia, boa pergunta. A companhia tem uma política de dividendos, né? Então, nosso dividendos mínimos obrigatórios é 25% do lucro. E quando a gente tem uma dívida EBIT menor, não é dívida EBITDA, dívida EBIT, menor que 2 vezes, e nós não estamos com algum processo de investimento pesado em andamento, a gente vai para 40% como dividendo mínimo do lucro caixa, né? Excluindo as questões não recorrentes do lucro recorrente, né? Aí tem a regra, está no nosso site de RI, quem quiser dar uma olhada, essa política de dividendos a gente existe, mas nós estamos num período de franco de pesados investimentos, né? Nós depois do IPO, a gente tinha nosso plano era investir 800 milhões, nós estamos investindo 1.200 bi, né? Entre M&A mais o crescimento orgânico das plantas, né? 705 milhões no M&A, mais 517 milhões nós estamos investindo para aumentar as plantas, unidade Jales, unidade UOL, de 5,3 milhões de toneladas, as duas juntas, para 6,3. E esse investimento está em andamento. Então, esse ano, apesar da nossa dívida deve ficar abaixo das 2 vezes, segundo projeções aí dos analistas de mercado, né? A gente não divulga guides, mas a gente possivelmente deve, como a gente está com investimento em andamento, a gente não vai distribuir os 40 e sim os 25. Mas é aquilo, a empresa, nos momentos que ela não está reinvestindo o resultado
e está com uma alavancagem baixa, abaixo dessas 2 vezes, vai para 40%, o volume de dividendos aí da companhia. Boa, show de bola. Rodrigo, obrigado pela participação, acho que foi muito bom, até para conseguir dar uma visão geral da empresa, até para quem não conhece, muita gente que acompanha aqui o canal, às vezes vê esse programa aqui pela primeira vez, e depois se interessa e começa a acompanhar. Então acho que eu também deixo o convite para você voltar mais vezes, falar dos próximos resultados, para a gente acompanhar essa trajetória e, obviamente, né, quem for investindo também conseguir tirar as dúvidas. Ô, Bruno, um prazer enorme, obrigado aí pelo convite, pela participação, e nós estamos à disposição. E esse setor nosso, Bruno, é um setor assim muito envolvente, muito dinâmico e que tem uma pegada nessa questão ambiental de transição energética aí super importante e fundamental aí para o Brasil nesse processo aí de transição energética. Então a gente fica aí muito obrigado e um convite para a equipe aí da Genial e vocês também, quando puderem, vir fazer uma visita em loco aqui, a gente fazer um programa aqui em loco aqui na Jales Machado, né, mostrando o campo e toda a parte produtiva aí para os ouvintes aí de vocês. Boa, show de bola, com certeza, convite aceito, a gente vai falando para marcar, acho que seria bastante interessante mesmo. Obrigado, Rodrigo, valeu. Pessoal que acompanhou aqui também, muito obrigado a todo mundo. E lembrando, tá? Se você puder deixar o seu like, isso ajuda muito. E caso você queira entrar em contato com o pessoal lá da Jales Machado, você pode entrar no site deles de RI, vai ter todos os resultados, vai ter todos os documentos também, obviamente, sempre o e-mail. Certo? Tamo junto, um forte abraço, até mais. Falou! Fala aí, pessoal, só passando aqui para dizer para vocês que saiu 2 episódios muito legais do Tudo Sobre Ações. O primeiro deles foi de Renner, vocês pediram para a gente fazer sobre o setor de vestuário, então trouxe esse episódio. E o outro foi de Sanepar, uma empresa que talvez seja privatizada, isso tem muito a agregar de valor. Então não perca aí os episódios aqui no link ou, obviamente, aqui no chat ao vivo da live. Tamo junto, um abraço.